paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, queridos, queridas. Bom dia, boa tarde, onde estiver, quando estiver. Receba o nosso carinho, nossa gratidão. Então vamos que vamos pensar nesse assunto. Escândalos. Trouxe uma mensagem, encontrei uma mensagem interessantíssima de um livro que eu também não conhecia esse livro. De Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles. O nome do livro é Dimensões da Verdade. E encontrei essa mensagem, Escândalos, de número 43, do livro Dimensões da Verdade. Os dicionários definem o verbete escândalo como sendo ocasião de erro ou pecado. Diz-se particularmente da ocasião de pecado, produzido pelo mau exemplo. No entanto, há escândalo e escândalo. Melhor entrar na vida, disse Jesus, sem um membro escandaloso do que com ele. O escândalo é necessário. Aí Joana aqui nessa mensagem continua. Alcibíades, o general ateniense, depois de muita celeuma em torno da própria conduta, mandou cortar a cauda do seu cão de estimação, que lhe custara uma fortuna, e todos admiravam, para causar um escândalo. Cornélia, a célebre dos Gracos, interrogada por uma rica patrícia de Campanha sobre suas joias, apresentou-se-lhe os filhos dizendo: eis as minhas joias e adornos preciosos, escandalizando a amiga. Júlio César, ao retornar das Gálias, contraiu altos empréstimos para construir uma residência suntuosa. Antes, porém, de habitá-la, mandou que a demolissem, erguendo sobre os escombros outro palácio mais luxuoso, para escandalizar Roma. Guatimozin, o último imperador indígena do México, condenado por Cortés a ter o corpo untado e erguido sobre brasas, escandalizou os espanhóis quando seu secretário, que também sofria o mesmo martírio, gritou: deixa-me falar, não suporto mais. E eu, respondeu o imperador, estarei por acaso
sobre um leito de flores? A atitude de firmeza que mantém em relação à conduta cristã e espírita, a muitos escandaliza. Mas outro não pode ser o caráter do aprendiz do evangelho. Há companheiros que dizem conciliar os interesses do mundo com os objetivos do espírito. São cristãos e alguns se afirmam espiritistas convictos e atuantes. Vivem, porém, conforme os padrões comuns. Se negociantes jogam nos torneios altistas, ambiciosos e atormentados. Se agricultores exploram a terra e os ajudantes, pensando apenas em si, sem industriar, negociam por processos escusos. Se servidores públicos negam-se ao dever da pontualidade e da execução das tarefas, seguindo os exemplos dos maus funcionários. Fazem e vivem o que fazem, como vivem aqueles que se identificam com as lições da verdade. E referem-se aos adeptos sinceros com epítetos deprimentes e zombeteiros, assolando neles pelo menos o culto da personalidade, assolando neles mesmos o culto da personalidade, que os arrasta a posições lamentáveis e ociosas. Creem diversos obreiros cristãos da atualidade na impossibilidade de viverem com retidão quando triunfalmente campeiam a rapina, a ambição desmedida, a desonestidade, o abuso do sexo, a mentira, a leviandade e todo um séquito de maus exemplos que, no entanto, já não produzem escândalo. Ao tempo do martiriológico de tão grandiosos testemunhos, a ocasião de servir ao Cristo não era diferente. E as condições sociomorais da terra não eram diversas. Sucede que os cristãos de hoje o são sem Cristo. Cidadãos do mundo servem-se apegados a ele. Por isso, produze tu o escândalo, dando fiel cumprimento aos impositivos da fé, que medra vitoriosamente no solo do teu espírito. Para ferir-te, argumentarão contigo que é loucura ser pobre, quando facilmente se pode aumentar as posses. Dirão que o dia de honra já se foram. Afirmarão que a fé não deve interferir nas atividades da vida cotidiana. Não os ouça. Demora-te, segura e porfia. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 24, consta a anotação. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse, festa em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Na propagação, defesa e vigência da verdade, muitos pareceram não serem considerados o número colossal que passaram por dementes e loucos, como o apóstolo Paulo aqui na defesa com Festo, o governador daquela ocasião, governador da Judéia. Não escapando à classificação o próprio mestre e seus discípulos. No entanto, graças a eles, respiras no clima mental da esperança evangélica, quando os escândalos da hora presente produzem crimes, conduzindo o homem pelos caminhos sombrios do desrespeito e do autossídio, conduzindo o homem aos caminhos sombrios do desrespeito e da morte. Ó Jesus querido, vamos orar para entrar neste assunto tão polêmico, escândalos. Ó Senhor, vamos fechar os olhos, abrir o coração, abrindo a boca da alma para orar, agradecer, louvar, pedir. Ó Senhor amado, Jesus misericordioso, nosso médico, nosso professor, nosso modelo e guia,
esteja conosco nessas horas da transição, esteja conosco nas nossas horas de teste, em que estejamos nas trevas da solidão, mas sempre contigo, acendendo o farol da esperança, o farol da fraternidade, da solidariedade. Senhor Jesus, dá-se em nossos corações e que possamos entender as lições que tu deste há 2000 anos e agora com Joana de Ângeles. Sê conosco, Jesus amado, hoje, agora e sempre, no mês de setembro, setembro amarelo, sê conosco. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, tomando um gole de água. Esse texto que a gente tirou da live de hoje é do livro Vidas Vazias. Vidas Vazias. É um livro mais recente, é anterior ao Vida Plena. Anterior. Pode passar para o início lá, só para mostrar a capa do livro, querido. Isso, a capa do livro aqui, Vidas Vazias, do lado da nossa querida Joana, e com o símbolo do Setembro Amarelo, né, todos pela vida, cada um cuidando um dos outros, cuidando de si mesmo. Então, Escândalos, capítulo 7º do livro Vidas Vazias, hoje são 8 de setembro de 2025. Aí trouxe no próximo slide aquela famosa frase de Jesus em Mateus 18, capítulo 7º. Não, capítulo 18, versículo 7º. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí eu trouxe 4 imagens, essas imagens são todas reais. Essa preto e branco aí é da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. Nem tem o que comentar. Essa segunda aqui, um soldado, é no Oriente. Não sei exatamente se é, não acredito que seja em Gaza, pode ser Beirute, pode ser, não, é o Iêmen. Iêmen. É o Iêmen. Guerras e guerras. Aí logo aqui também com homens armados, são terroristas do Estado Islâmico, executando pessoas, cristãos, drusos, yazidis, todo mundo que não é do Estado Islâmico, eles pá. E não sem horror, aqui do lado, uma pessoa solitária, uma pessoa drogada com fentanil nos Estados Unidos, completamente dopada, e ela está de máscara, porque isso foi na época da pandemia. Tiveram números aterradores na época da pandemia de overdose. Então, quantos escândalos. Um planeta de provas e expiações, em que o ser humano continua matando uns aos outros, matando as esperanças, abandonando crianças. Então, este é o assunto de hoje, que Deus permite, é lei da destruição, lei de evolução, porque tudo tem uma função, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Não é que uma guerra seja necessária, não é mesmo, mas o ser humano ambicioso, o ser humano mesquinho, orgulhoso, egoísta, busca na guerra ganhar poder, ganhar posses. Pode passar para o próximo, querido. Então, eu peguei, já no próximo, eu peguei o item 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12, que é do capítulo 8º. Então, vamos a esse item 12 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo.
No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque se lhe faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Então, vimos aqui, lembrando, na mensagem de Joana, do livro Dimensões, né, da verdade, a mensagem que nós lemos, que eu vou postar depois nos comentários. O próprio Jesus causou escândalo num sentido que não ia contra, mas ele veio trazendo a boa nova. Então, muitos de nós pode, com uma conduta correta, mas uma conduta que, para o olhar da maioria, pode ser um escândalo. Aqui, do sentido, como diz aqui os espíritos, né, para Allan Kardec, no sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que vai de encontro. Ó. De encontro. Quando é ao encontro, é porque concorda. Quando vai de encontro, é porque choca. Então, a moral e ao decoro. Não é a ação em si mesma, é a repercussão, é a reverberação, é os maus exemplos que acarretam esse escândalo. Então, a palavra implica uma ideia de que é uma coisa que faz barulho. Muitas pessoas evitam para manter as aparências. Elas fazem horrores às escondidas, mas elas evitam o escândalo porque elas não querem que a sua imagem, né, imagem vã, humana, seja destruída. Porém, para Deus, nada fica escondido. Nós somos cercados por um número imenso de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo, né? Então, escândalos, agora entrando no livro Vidas Vazias, a palavra escândalo significa todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões da ética. Pode-se dizer que é uma violência contra o equilíbrio que deve viger no grupo social, em que os direitos e deveres de cada cidadão são respeitados e lhe definem o caráter moral. O escândalo na época de Jesus foi o do Herodes com a cunhada. Né? Ele estava com a Herodíade, que era esposa do seu irmão. A Salomé era sobrinha dele. E o João Batista denunciava que ele estava vivendo em adultério, e ele era o representante do povo judeu junto aos romanos. Então era um escândalo. Mas para ela bastava acabar com João Batista que o escândalo estaria abafado. Não é isso que eu estou falando de coisas antigas, mas que hoje a gente vê, né? Pode passar para o próximo, querido. Então, escândalo tem vários sentidos. A conotação, né? A denotação do que seria, o que está na cabeça das pessoas. Então, vamos que vamos. O escândalo tem várias causas endógenas e exógenas. As primeiras
as endógenas, as interiores. Exógenas são causas externas. A gente lembra isso bem pelo xizinho, né? Endógenas internas, exógenas externas. As primeiras, as endógenas, decorrem do passado espiritual de cada qual, que resultam do desequilíbrio em forma de agressividade e poder investido contra os demais, dando lugar a situações deploráveis. Então a gente renasce, né? A gente, às vezes, na maioria das vezes, sim, não, cada caso é um caso, participamos da nossa reencarnação, e daí essa participação, a gente sabe que a gente vai ter que reparar, a gente vai ter que passar por situações para pagar as nossas contas. A gente está em débito. Se a gente não tivesse em débito, a gente estaria, né, em Júpiter, Saturno, em outras galáxias, em outros orbes. As exógenas são decorrência da educação doméstica, do meio social em que se desenvolveu e estruturou a personalidade, ou dos vícios que levam à alucinação, como o álcool e as substâncias aditivas. No caso da droga, da overdose, né, o ambiente, pode ser também que você carregue traumas, carregue complexos, e daí você cai na drogadição, porque você está vulnerável às tuas dores internas, às tuas dores interiores, teus traumas não resolvidos. Não resolvidos. Não é isso que a gente fala, né? Então, as exógenas são decorrência da educação doméstica, do meio social em que se desenvolveu e estruturou. Jesus referiu-se à sordidez dessas atitudes e ao atrevimento das agressões aos costumes éticos. Então, Jesus referiu-se à sordidez dessas atitudes e ao atrevimento das agressões aos costumes éticos. Quando ele fala, ai daquele que o escândalo venha. Então, a gente pensa no que Jesus estava pensando, qual era o propósito. Informou que era necessário o acontecimento escandaloso para poder-se aquilatar e manter-se o respeito por tudo quanto estimula o progresso e mantém a ordem. É quando ele fala que o escândalo é necessário, porque com esses escândalos a gente fica querendo a paz, a gente fica querendo mudar a sociedade. Então a gente fica. Eu estou vendo aqui o celular, aí eu vejo que eu estou meio torta, né? Essa noite, minha mãe querida não me deixou dormir, mas a gente está aqui. Está aqui, tem que trabalhar, né? Então, Jesus referiu-se a essas atitudes escandalosas e o atrevimento que desnorteava a sociedade e corrompia a juventude, a infância. Corrompia. Então, esse escândalo era necessário, mas que ele é necessário à medida que você usa desse escândalo para melhorar. Um exemplo, um acidente numa ponte. As pessoas estão roubando o dinheiro da manutenção da ponte, é corrupção, e aí a ponte cai. É uma lástima. Quantas pessoas desencarnaram nessa queda dessa ponte? Mas foi o desastre, foi a imprudência, a negligência, o crime da falta de manutenção que fez com que as leis mudassem, com que se punisse os responsáveis. Então, de uma certa forma,
foi necessário esse escândalo para melhorar as leis, para melhorar o equilíbrio nas contas públicas, para melhorar a manutenção dessas obras de manutenção das pontes. Mas ai daquele que foi responsável pela queda da ponte. Ai de vós que és responsáveis pelo escândalo. Estão conseguindo compreender já? Já está ficando mais claro? Informou-se que era necessário o acontecimento escandaloso para poder se aquilatar e manter-se o respeito por tudo quanto estimula o progresso e mantém a ordem. Também considerou a atitude daqueles que se ocupam de desvelar essas feridas morais da alma humana, como se não fossem portadores de males igualmente reprocháveis. Aqui já seria um outro capítulo. Só esse parágrafozinho aqui. Também considerou a atitude daqueles que se ocupam em desvelar, os fofoqueiros, as revistas de fofoca que gostam do escândalo, criam mais escândalo para lucrar, para se dar bem, porque muitos de nós, seres humanos, precisamos pisar no outro para se sentir bem, né? Na sociedade odierna, as pessoas precisam, às vezes, humilhar o outro para se sentir bem. Impressionante isso. Impressionante. Então, aqui, Jesus também considerou a atitude daqueles que se ocupam de desvelar essas feridas morais da alma humana como se não fossem portadores de males igualmente reprocháveis, igual no apedrejamento da mulher adúltera. Quem é aqui o santinho? Quem não desviou da conduta? Quem é que não tem algo escondido que precisa de perdão? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Então, quem pode sair aí fofocando se todos nós temos, né, telhado de vidro, né, assim que se fala? Então, olha aí, olha aí. Também considerou a atitude daqueles que se locupletam com a desgraça alheia. Pode passar para o próximo, querido. Próximo slide. Obrigada. Certamente não insinuou a conivência ou o silêncio culposo, tampouco a atitude cínica de ocultação do ato indigno, de modo que se transforme em atitude de escândalo. Então não é dizer que tem que esconder, mas é que você não vai utilizar deste escândalo em proveito próprio. Então não é silenciar. Se você está vendo um crime, liga para a polícia, denuncia. Se você é testemunha, não te omite, não é ser conivente nem ficar em silêncio culposo. A atitude do silêncio culposo é muito grave, né? Tampouco a atitude cínica de ocultação, ainda vai chantagear. Tem pessoas que veem uma cena grave e vão falar, que vão denunciar, mas não denunciam para poder tirar, né? E por aí vai. Quantas pessoas se vendem, policiais, pessoas que estão em instituições que deveriam punir, né, esses crimes contra o adolescente, contra a infância, contra as mulheres. E as pessoas são cúmplices, porque estão ocultando, de modo que se transforme em atitude de escândalo, a ocultação, a conivência, né? A pessoa não defende a vítima, ao contrário, não chama a polícia, não chama os órgãos responsáveis. Aí vem aqui o outro parágrafo. Vive-se na Terra um período de agressividade, de despauperio, de morbidez, que não tem como ser silenciado. De tal maneira se repetem os fatos censuráveis que, de alguma forma, alguns deles quase sempre adquiriram cidadania social, gerando aceitação com certa naturalidade. Então, a gente está vivendo uns tempos que, se esses fatos se repetem,
e todo mundo aceita, começa a ser normal, começa a parecer que é normal. A exploração infantil, recentemente teve um vídeo, teve uma denúncia contra a adultização infantil. Eu vou dizer para vocês, eu morava fora do Brasil, morei 20 anos fora do Brasil. Eu me lembro, numa dessas minhas vindas, que eu passava o Natal com a mamãe, com o papai era vivo. Eu assisto na televisão uma música, né? Só vou citar aqui um objeto, não vou falar da música. Falava de uma garrafa. E que as crianças, eu vi a minha sobrinha brincando com a garrafa. Eu fiquei tão chocada, que eu falei para várias pessoas que estavam vendo, e todo mundo ficou chocado com quem? Comigo, de estar chocada com esta música ridícula, que faziam as crianças rebolar. Então, o que eu estou querendo dizer? Tá vendo? Você, às vezes, acha um comportamento muito normal, porque eu vou reler aqui esse parágrafo, é exatamente isso. Vive-se na Terra um período de agressividade, de despautério, de morbidez, que não tem como ser silenciado. De tal maneira se repetem os fatos censuráveis, que de alguma forma alguns deles quase adquirem cidadania social, como as drogas. Você vai em show, o pessoal está fazendo droga, já parece que é normal. Grande coisa, não é grande coisa. Mas a maioria acha normal, gerando aceitação com certa naturalidade. As cenas de novelas, e por aí vai, o crime, novelas que endeusavam bandidos, né? Séries que colocam os bandidos como mocinho, como se ser bandido é legal. Na linguagem, as palavras chulas tornaram-se comuns e expressam vulgaridade que se permitem às pessoas que se deveriam comportar corretamente. Um juiz de direito, um promotor, procurador, falando palavras de baixo calão, um advogado, uma médica. Então, onde é que nós estamos? Então, daqui a pouco, o próprio bandido vai chegar para a médica e dizer: a senhora não tem um vocabulário melhor, não? Porque a senhora está falando igualzinho a mim, né? Então, na linguagem, as palavras chulas tornaram-se comuns e expressam vulgaridades que se permitem às pessoas que se deveriam comportar corretamente. O mesmo tem sucedido nos relacionamentos, nos negócios, na interpretação das leis, chegando-se ao caos no que diz respeito à correção moral. As mulheres que apanham dos maridos, os namorados que não aceitam um término e matam as namoradas, né? Então, por aí vai, é um absurdo atrás de absurdo. Recentemente, nos Estados Unidos, um criminoso, 14 vezes, ele foi preso, foi solto. E o que é que ele fez? Ele matou novamente uma imigrante, coitada, que estava exilada da Ucrânia, um país em guerra. Ela foi morta a sangue frio. E a juíza, e o juiz que liberta um bandido que sai aí matando? Cada caso é um caso, mas eu tenho informação em direito, espero não me adentrar nesses os escândalos jurídicos, mas ela própria fala aqui, ó. O mesmo tem sucedido nos relacionamentos, no negócio, na interpretação das leis, chegando-se ao caos no que diz respeito à correção moral. Vamos passar para o próximo. Senão eu me empolgo falando de justiça e não é o nosso objetivo. De igual modo, condutas degradantes se fizeram tão comuns que parecem não merecer a menor censura. A família se encontra quase totalmente desestruturada, impossibilitada de conduzir com equilíbrio seus membros, assim como educar os seus filhos. Divaldo dava tanta bronca nas palestras, e quando ele respondia às mães que faziam perguntas sobre filhos adolescentes, né? Porque tem que ser. O que é isso? Virou hotel? A casa da pessoa virou hotel? Virou motel?
né? E condutas degradantes. Os moradores em situação de rua. Quer dizer que está tudo liberado? Na época do carnaval, das micaretas, dos trios elétricos, está tudo liberado a fazer tudo na rua, procriar na rua, atos sexuais na rua, atos higiênicos, né? Que eu diria, não é higiênico fazer suas necessidades na frente de todo mundo. Então, a família se encontra totalmente desestruturada, impossibilitada de conduzir com equilíbrio seus membros, assim como educar seus filhos. E quando as mães, os pais, não têm moral e os filhos jogam na cara, como é que a senhora vai falar de mim? Se a senhora já colocou mais de 10 namorados aqui nessa cama? São situações esdrúxulas, mas a gente está tentando entender o que é escândalo, como disse Jesus. Né? Valores morais cedem lugar aos subornos quase legais. É a carteirada. Sabe quem está falando? Valores morais cedem lugar aos subornos quase legais e as grandes responsabilidades ficam à margem para se transformarem em infrações e alucinados com si diábolos de desonestidade, furto e dissimulações. E algumas cidades do Brasil que os governos deixaram fazer os pegas com carros aí de 500 mil, carros importados, fazendo pega na rua, só que outro dia mataram pessoas. Esses carros aí, a pessoa quer correr 120, 150, 200 quilômetros por hora, no meio de uma cidade, não dá, né? Mas essa pessoa, como tem um carro de R$ 1 milhão, acha que pode tudo. Não seja por de estranhar-se que a própria sociedade cambaleie por falta de alicerces de segurança moral e espiritual. A ridicularização da igreja, a ridicularização da fé, a ridicularização da moral cristã, a ridicularização da própria família. Então, olha aí, a sociedade acha que para ser moderno tem que defender o poliamor, tem que defender comportamentos esdrúxulos. Não, nós somos cristãos. Não fazei ao próximo que não quer que te faça. Ama o teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo. Fazer o bem sem ver a quem. Perdoar, amar. O amor constrói. O amor edifica. O amor cura. Então, esse alicerces morais que a gente fala que a sociedade necessita. Então, a sociedade hoje está cambaleando. Olha o termo que ela usou, a cambaleia por falta de alicerce de segurança moral e espiritual. Alicerce é a base de uma obra, alicerce é o que segura uma casa. Quem lembra daquela parábola? Onde tu vais construir a tua casa? Né? E a parábola do semeador? Que tipo de terreno nós somos? Né? Estamos colocando a semente numa areia? Estamos colocando a semente aonde? Que vem o vento e leva? Não, esses alicerces morais são necessários para uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade em que faça o bem àquele que é desprovido de possibilidade. Em toda parte se verificam situações equivocadas quanto vergonhosas que ensejam desânimo e tristeza. Eu poderia aqui ficar horas falando, mas também seria um escândalo. Quer dizer, então, que a Márcia fica horas vendo noticiário de desgraça, já seria um escândalo, não é isso? E hoje teve, só para falar, hoje teve mais um ataque terrorista em Jerusalém. Em Jerusalém. Em toda parte se verificam situações equivocadas, ponto vergonhosa, que seja desânimo e tristeza. Passa para o próximo, querido. Teve um acidente, será que tem 2 meses isso? Aqui no Brasil, em Minas Gerais, não estou lembrando o nome da cidade, mas que uma empresa, não, uma indústria,
explodiu, a sorte que era o primeiro turno do dia, eram 6 horas da manhã, e a explosão foi, não, acho que não foi em Minas Gerais, acho que foi no Paraná, e a explosão parecia um terremoto, Então vamos que vamos, então as pessoas desapareceram com a explosão. Esse turno que ia trabalhar estava fazendo oração na hora da explosão. Foi no sul do país, acho que foi no estado do Paraná. Então são situações que acontecem e tem pessoas responsáveis por isso. Negligência, né? Vamos aqui nesse outro slide. Proceder-se bem é quase uma atitude repreensível. Inversão de valores. Quando esses escândalos ocorrem com pessoas aparentemente respeitáveis e socialmente saudáveis, a ressonância em outras existências é perturbadora, de consequências imprevisíveis no coletivo humano. Estimulam a criminalidade e a desintegração da dignidade. Quando esses escândalos ocorrem com pessoas aparentemente respeitáveis e socialmente... Teve uma série, nunca vi, nunca vou ver, uma série americana que foi um sucesso. Acho que foi sucesso no Brasil, nem sei o nome em português. Mas é uma série que uma pessoa aparentemente de respeito fica sem dinheiro, e a série, eu estou dizendo, eram atores famosos, e ele resolveu, na casa dele, começar a fabricar drogas. Ele fez um laboratório dentro da casa dele. Então ele era um cidadão acima de qualquer suspeita, porque eu nunca vi a série, então eu nem sei se essa série continuou, quantos anos essa série passou. Mas olha o mau exemplo, o cara faliu. Então, já que eu não arrumei emprego para me sustentar, eu quero continuar na minha casa, na minha mordomia, e eu vou abrir um laboratório de drogas químicas na minha casa, com remédio, com fórmulas químicas. E aí ele foi pegando em dinheiro. Não é um absurdo isso, mas aí a série fez o maior sucesso. Então, quantos políticos, quantos advogados, quantos delegados que se vendem, né? Quantas pessoas que, em tese, eram para estar dando exemplo, pastores, espíritas, padres. Tem padres, quantos escândalos tiveram na Igreja Católica de pedofilia, de abuso sexual, com freiras, né? Quantos e quantos escândalos. Na Idade Média, tinha papa que tinha família, né? Então, vamos voltando aqui a esse parágrafo. Quando esses escândalos ocorrem com pessoas aparentemente respeitáveis e socialmente saudáveis, a ressonância em outras existências é perturbadora, que as pessoas imitam. De consequência imprevisível, no coletivo humano estimula a criminalidade e a desintegração da dignidade. Felizmente, as divinas leis aguardam aqueles que a defraudam para aplicar os corretivos severos que se fazem necessários. É triste, mas a cada um segundo as suas obras, né? Então, continuando aqui. Toda criatura humana é portadora de fragilidade moral, que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Toda criatura humana é portadora de fragilidade moral, que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Então, a reencarnação, mas
não é uma regra igual para todo mundo. Porque eu morri assassinada, e porque eu assassinei, eu vou morrer assassinada? Porque eu fiz isso, eu vou passar por isso igualzinho? Não, a questão é a tentação, a questão é se você vai desenvolver essa mesma aptidão negativa. Você tem a corrigenda, depende do merecimento, né? Então, cada caso é um caso. Se eu esbanjei muito, eu vou nascer na África para passar fome. Quem diz que todo mundo que nasce na África está passando fome? E quem diz que todo mundo ali está espiando? Muitas pessoas podem ter pedido para ajudar uns aos outros. Estão passando por provas e muitos missionários. E você pode estar espiando numa mansão, num condomínio. Você pode estar espiando num desfile de moda porque você veio para a prova da beleza. Você é linda e maravilhosa, lindo e maravilhoso. Mora na Europa, mora nas primeiras cidades, mora na Inglaterra, mora em tal lugar, mora na França, mora em Nova York. E você é testado e você começa a se drogar porque a vida não tem sentido. E aí? E aí? A conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente, sem possibilidade de defecção. Estamos falando aqui para o cristão praticante, verdadeiro, espiritista, para o espírita, para aquele que se propõe a ser um homem de bem. A conduta correta agora é um dever. Nós temos o dever, a obrigação de devolver o troco, de não furar o sinal, de não corromper, de não ser corrompido, de não furar a fila, de não mentir que o teu filho tem idade para entrar quando ele não tem, ou mentir que ele é criança para poder pagar meia. Não, temos que dar o exemplo, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Seja o teu sim, sim, não, não. Não é só da boca para fora. Então, enfatizando aqui, a conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente, sem possibilidade de defecção. Não vai xingar o teu próximo, mesmo que o teu próximo seja um político corrupto. Você pode falar da conduta dele, mas não dele. Ele está fazendo errado. Vamos que vamos. Passa para o próximo, querido. Eu coloco os slides de cor para eu não passar adiante. Agora é o verdinho. Isso, obrigada. Então, para que assim ocorra, o Evangelho de Jesus oferece a mais eficiente proposta moral e espiritual para o progresso de rápida evolução. O Evangelho de Jesus é lei divina, não é religião de fulano, de cicrano, de fulano, não. O Evangelho de Jesus é conduta moral de todo ser humano, direto ou indiretamente. Você pode até não conhecê-lo como sendo o Evangelho de Jesus, mas você conheceu em vidas pretéritas. Você pode ter nascido no Oriente, ser budista, mas o Evangelho, né, as leis divinas do Cristo, de Deus Supremo, o Criador de tudo e de todos, para que assim ocorra, o Evangelho de Jesus oferece a mais eficiente proposta moral e espiritual para o progresso, para o processo de rápida evolução. O seu conhecimento e prática proporcionam responsabilidades irrecusáveis que se transformam em compromisso de imediata aplicação. O conhecimento do Evangelho e a prática do Evangelho proporcionam responsabilidades irrecusáveis que se transformam em compromisso de imediata aplicação.
Você está passando numa rua e vê uma família desabrigada, tem criança, tem nenê, tem idosos, todos em situação de rua. Você não pode fingir que não viu. Aí você, eu não tenho nem ouro nem prata, eu não tenho dinheiro para dar muita coisa para ele, mas o que eu posso dar para eles? Posso dar umas frutas, posso dar um cobertor, posso dar uma cesta básica, posso dar roupinha para o neném, posso ajudar a senhorinha, se ela precisar de uma cadeira de roda, a fazer uma campanha na internet para ter uma cadeira de rodas. O que está ao meu alcance para fazer? O cristão não se omite. Não, é um escândalo a omissão da sociedade atual em relação a tanta situação calamitosa no mundo. No mundo, a exploração infantil em países para produzirem minérios que nós aqui, eu estou usando celular, computador, a gente não precisa de um microchip, não precisa desses elementos químicos, cobalto, né, mercúrio, como é o nome que se produz aí no continente africano? Pode passar para o próximo, querido. Agora é o roxo. Então, o próximo slide. Obrigada. Qual ocorre em todos os grupos sociais? Os médios são convidados a acessar seu trabalho em nobre responsabilidade com respeito ao próximo quanto a si mesmo. Aqui ela já foi direto. Espera aí. Não, eu acho que eu não li. Volta para o outro. Eu acho que eu não li o último parágrafo do verde, porque ficou sem sentido essa primeira frase. Olha como eu tô. É uma noite mal dormida. A minha mãe querida não me deixou dormir a noite inteira. A noite inteira. Vamos que vamos. Então eu não li esse último parágrafo. Nada obstante, a sagacidade de alguns indivíduos. Não, eu não li o outro também. Os espíritos do Senhor vêm à Terra a fim de ampliar o conhecimento dos postulados evangélicos. E aqueles que os abraçam comprometem-se a vivenciá-lo de maneira integral. Aqui a Joana está colocando que, além do próprio evangelho, além do conhecimento e prática, Jesus, né, as falanges, enviam os espíritos para nos ajudar. Olha aí, os espíritos do Senhor vêm à Terra a fim de ampliar o conhecimento dos postulados. O médium que entra numa igreja católica, ele vai ver que o padre, o sacerdote, tem o seu mentor. Se ele é vidente, ele vê. Se ele entra num templo evangélico, ele também vai ver. Quantas vezes a gente teve a felicidade de estar nesses lugares e ver os mentores de outros ramos religiosos pela vidência? Estamos em oração. Então, olha que lindo, os espíritos do Senhor vêm à Terra a fim de ampliar o conhecimento dos postulados evangélicos. Todos recebem. E aqueles que os abraçam comprometem-se a vivenciá-los de maneira integral. Um pastor, né, um frei, um franciscano, um espírita, um palestrante, um médico que trabalha com pacientes terminais, um médico espírita, a Associação Médico Espírita, que vai levando alento para essas pessoas que já não têm mais esperança da cura. Então, nada obstante, agora é o último parágrafo, a sagacidade de alguns indivíduos
leva-os às ações hediondas que mascaram com cinismo e aparente ingenuidade. Então, em todo lugar aparece o esperto. Em todo lugar aparece aquele que quer tirar proveito do próprio evangelho, em nome de Jesus, né, que vendem situações de cura, vendem golpes, vendem mentiras, vendem engano. Agora sim, aí ela vai se referir aos médiuns. Agora sim é o próximo slide, por favor. Qual ocorre em todos, é o próximo, é o roxinho. Qual ocorre em todos os grupos sociais? Obrigada. Os médios são convidados a assentar o seu trabalho em nobre responsabilidade, com respeito ao próximo quanto a si mesmo. Então, ele é que nem um sacerdote, é que nem qualquer pessoa que trabalha em prol do bem. Um vendedor de um supermercado, ele está ali, ele fez curso, né, capacitação de atendimento ao cliente. Todos nós que trabalhamos com o bem, com a bondade, a gente tem a obrigação de se melhorar para passar o nosso melhor. Imagina um médium que trabalha com a espiritualidade benfazeja, que vem cuidar dos doentes, dos pacientes, vem cuidar daqueles que estão em tratamento espiritual, vem cuidar daqueles que buscam a casa espírita para melhorar o seu comportamento familiar, o seu comportamento no trabalho, porque tem angústia, tem desespero. Então, os médios são convidados a assentar o seu trabalho em nobre responsabilidade com respeito ao próximo quanto a si mesmo. Os alicerces que ela tinha falado ali, morais. Nós, da doutrina espírita, mais do que nunca, somos convidados a nos fortalecer no dever, no compromisso, na responsabilidade. A fraternidade que se faz necessária entre todos não pode ultrapassar os limites do respeito e da consideração moral, indispensáveis ao exercício da faculdade, assim como a assistência dos bons espíritos, que somente se comunicam através daqueles que são humildes e honestos. Olha aí a dica. Os bons espíritos só vão intuir aqueles que são humildes e honestos. A fraternidade que se faz necessária entre todos não pode ultrapassar o limite do respeito, da consideração, da bondade, indispensáveis ao exercício dessa mediunidade, assim como a assistência dos bons espíritos, que somente se comunicam através de um coração humilde e honesto, a princípio. Enquanto se depuram, os servidores da mediunidade recebem as orientações dos seus guias, dos seus mentores. Imprescindíveis a conduta grave, de modo a estabelecerem com naturalidade o comportamento cristão, que deve ser mantido com todas as pessoas. Nós temos problema, mas nós estamos buscando melhorar. E essa humildade em reconhecer que temos problema faz você ser medianeiro dos espíritos caridosos. Imagina o Divaldo Pereira Franco para dar, né, essa energia que sai dele de humildade com o Dr. Bezerra de Menezes, com Joana, com Eurípides Barçanufo. Divaldo trabalhou muito em prol dele próprio, para ele se melhorar, para ele poder ser merecedor de ser um medianeiro como Eurípides Barçanufo, com o Dr. Bezerra e quantos e quantos. E o Chico, e o esforço do Chico, e as histórias do Chico, quando ele estava psicografando há 2000 anos, quando ele estava psicografando Paulo e Estevão, são histórias lindas e lindas, lindas, né, que aconteciam nessa época, quando ele psicografava André Luiz, na época da Segunda Guerra Mundial, o planeta sendo chacoalhado com tanta desgraça. Nada obstante, olha aí, tem a sagacidade de alguns exibicionistas e exploradores que levam-os à prática de ações hediondas que se disfarçam para a própria infelicidade. São os médios exibicionistas que também psicografam
espíritos zombeteiros e dizem que é mensagem, mas não vem ao caso. Isso é um escândalo para o espiritismo. Uma pessoa que era da casa, era um bom médium, de repente se fascinou e começou a cobrar consultas e saiu do espiritismo. Isso acontece, tem livros. Tem um livro muito famoso de Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, é Nas Trilhas da Obsessão. Nas Trilhas da Obsessão. Tem um médium que recebia Dr. Fritz. Muito importante esse livro. Pode passar para o próximo, querido. Então é um escândalo o médium que cai. É um escândalo o policial que vende, né? Ele está ali investigando e ele vende o resultado da investigação e arquiva, e aquele que matou, aquele que estuprou, aquele que atropelou, não vai ser preso nunca. É um escândalo aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Mas aos olhos de Deus nunca nada será escondido. Então, olha aqui, vamos que vamos aqui nesse texto. Se o escândalo é de efeito danoso entre os seres encarnados, quando ele ocorre nos santuários da fé, de qualquer doutrina religiosa ou não, nos educandários, nas oficinas de trabalho, são ainda mais degradantes e perversos. Já imaginou? No caso de um médium que se fascina e sai aí vendendo a psicografia, ou sai aí vendendo atendimento com o Dr. Fritz, e não é mais Dr. Fritz. Não é, porque na hora que ele começa a receber, dá gratuitamente o que gratuitamente tu recebeste. É um dom de Deus, né? Então, um pastor que também cobra, né? Um padre, um sacerdote que abusa da fé. Quantos escândalos no século XX, no século XIX, no século XVIII. Nós somos assim, nós fazemos parte disso. Escândalo na época de São Bartolomeu, da noite de São Bartolomeu, na mortandade de huguenotes, de protestantes na França, cometido em nome de Cristo pelos reis da França. Um escândalo sem igual. As cruzadas, escândalos. Hoje em dia, em nome de Alá, escândalos. São escândalos e mais escândalos. Mas que cada um de nós que cuide do seu jardim, não é? As vítimas que forem ludibriadas, voltando ao texto do livro Vidas Vazias, e abusadas, passam a carregar pesados fardos de amargura e de desespero. Meu Deus, eu confiava tanto naquela mocinha da casa espírita, e ela acabou vindo aqui na minha casa e pediu dinheiro e eu não dei, agora ela não fala mais comigo na casa espírita, e eu não consigo, não posso falar para a diretoria porque vai pegar mal para mim. Ou você confiou tanto no teu confessionário, tu gostava de um sacerdote e ele também abusou da tua confiança. Olha aí, as vítimas que forem ludibriadas e abusadas passam a carregar pesados fardos de amarguras, de desespero, de desconfiança, de ceticismo em relação ao seu próximo. Onde estiverem, aí fica com raiva da religião, com raiva da igreja. Eu conheço pessoas que saíram do espiritismo por causa do mau exemplo de um. O movimento espírita não é a doutrina espírita. O movimento espírita é feito pelo ser humano, e o ser humano é falível. Mas a doutrina, a fonte vem de Deus, vem do Cristo, vem das falanges, né, do Espírito de verdade. Todas as consequências infelizes dessas ações nefandas decorrentes são de responsabilidade do infrator. Então, aquele que deu mau exemplo, aquele sacerdote que abusou de fulana de tal, que largou a religião, ficou ateia, e aí criou toda a família dela com raiva da igreja, com raiva do espiritismo, com raiva do pastor.
ele é responsável por toda a desilusão que veio depois da conduta dele. Então, todas as consequências infelizes dessas ações nefandas decorrentes são de responsabilidade do infrator, que não tem ideia do gravame cometido. Às vezes, séculos se sucedem até que se dê a reparação dos males praticados. Quem não conhece a história do livro Ana Karenina, escrito pelo famoso escritor russo Leon Tolstói? Leon Tolstói, quando desencarnou, se arrependeu amargamente desse romance, porque tem um fato no romance em que a sociedade começou a romantizar que ela faz besteira, a Ana Karenina. Então ele se sentiu muito culpado e teve que passar por situações dolorosas para reparar o livro que ele escreveu, que por causa do livro influenciou muitas mulheres, influenciou a sociedade da época. Né? Então, às vezes, são séculos até a reparação dos males praticados. Então, quantos livros subvertem, quantos cantores, quantas músicas, quantos comportamentos na televisão podem influenciar para o mal, quantos vídeos, quantos adolescentes entram numa rede social e fazem besteira porque foram aliciados num joguinho, o joguinho cobra, ele não tem dinheiro, aí ele vai pagar com fotografias dele próprio. Ele é adolescente, ele não tem como pagar o jogo que ele está jogando na rede social, aí ele vai tirar foto dele no banheiro, o auxiliador que está por trás pede mais fotos, pede fotos das coleguinhas do banheiro, e por aí vai. Vocês não viram esses testemunhos? Coisas horrorosas, horrorosas. Então, essas condutas, esse aliciador de menor, esse pedófilo, as pessoas que vendem as revistas, as pessoas que contribuem indiretamente, também são cúmplices. Pode passar para o próximo, querido. Esse é o último do livro, depois vem o Evangelho. É o próximo. Obrigado. Sem o Tavares eu não conseguiria fazer essa live. Ele é um anjo. Não te permitas nunca leviandades na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que dizem respeito à convivência com o próximo. Envolve-te, olha que lindo isso, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e seja simples, dedicado e puro de coração. Não te iludas com os transitórios prazeres que enlouquecem, nem com os tesouros da ilusão que se desfazem facilmente. Ser fiel em todos os teus atos e gentil e correto em todos os teus compromissos e nobre em tuas afeições. Eu vou reler isto. Esta imagem de Jesus, eu sou apaixonada por essa imagem de Jesus. Esse personagem aí é o ator, essa foto, ele está no filme, naquela série antiga da década de 60, do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, que quando a gente, na década de 60, 70 e 80, quando chegava a Semana Santa, que a gente era criança, a gente assistia, todo ano passava nas televisões Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. É com esse ator, Robert Powell. E essa imagem é linda, ele orando, olhando para o céu. Né? Então vamos ler aqui para terminar o livro. Não te permita nunca
leviandade na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que dizem respeito à convivência com o próximo. Não, de maneira nenhuma, cria desculpa para ser cruel, para maltratar, para pisar no teu próximo. Nunca te permitas, Joana está aqui apelando para nós. Envolve-te na lã, envolve-te no amor, envolve-te no exemplo do Cordeiro de Deus, nosso Rabi da Galileia. E sejamos simples de coração, dedicado e puro de coração. Sejamos humildes. Sejamos pobres em espíritos. Não te iludas com os transitórios prazeres que enlouquecem. Não fica olhando para o artista tal, para o artista tal, para o famoso tal, para a famosa tal, que é milionário, bilionário, e tu não tem nada. Não olha para o teu vizinho, não olha para o carro do ano. Olha para a tua vidinha e cuida da tua família, cuida dos teus avós, cuida dos teus pais, cuida dos teus genitores, cuida dos teus filhos, dos teus netos, cuida dos teus amores, dos teus primos, das pessoas que tu gosta e ama. Amplia a tua família em Cristo. Vamos orar dentro do lar, vamos trazer a bondade do Cristo para o nosso dia a dia. Não nos iludamos com os transitórios prazeres que enlouquecem, nem com os tesouros da ilusão que se desfazem facilmente. Vender a alma para comprar milhões e milhões de mercadorias que amanhã nada valem. Bolsas, coisas e coisas e coisas. Usa esse dinheiro para ajudar o teu próximo. Não acumuleis tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, porque somos espíritos imortais, de passagem no corpo. Ser fiel em todos os teus atos, gentil e correto em teus compromissos e nobre em tuas afeições. Vidas Vazias, capítulo 7, escândalos. Agora passa para o próximo, querido. Aí eu trouxe o Marcos, São Marcos, capítulo 10, Kardec, no céu e inferno, os exemplos dos espíritos sofredores, com certeza, trata com muito respeito os espíritos comunicando, deixando à vontade, não importa que eles comuniquem. Sim, com certeza, e eles trazem os exemplos, né, os exemplos do que eles vivenciaram. Boa noite, Célia, boa noite, Sandro. Deus abençoe vocês. Boa noite, querida Fátima, boa noite. Boa noite, irmã do meu coração. Vou dar um cascudo na minha irmã. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Boa noite, Rosane. Boa noite. Boa noite, queridos. Eu vou postar a mensagem de Joana sobre escândalos. Assim que eu terminar aqui, eu posto nos comentários do YouTube. Do YouTube da Estação da Luz, que vocês devem ser inscritos e dão like. A gente é bom a gente dar like para poder o vídeo ser reconhecido, né? Apresentaram-lhe, então, olha aí a passagem de São Marcos, capítulo 10, dos versículos de 13 a 17. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as crianças, né, as palavras ásperas que lhes apresentavam, Jesus, vendo, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham.
Digo-vos em verdade que aquele que não receber no reino de céus como uma criança, e nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Por que eu trago novamente essa passagem? Porque temos que dar o bom exemplo. Temos que dar, né? Olha aí, no início, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí você faz um escândalo, dá mau exemplo para as crianças, você será responsabilizado. Então temos que cuidar de nós para evitarmos sermos sepulcro caiado, branco por fora e podridão por dentro. Então, ai de vós que corrompe uma criança, ai de vós que não se assemelha a uma delas, mas sim está desvirtuando, se comportando escandalosamente. Vamos cuidar um dos outros. Vamos ser fiel ao Evangelho do Mestre. Vamos evitar os escândalos. E hoje, mais do que nunca, no século XXI, em 2025, a gente está vendo aí, ai daquele pelo que o escândalo venha, porque ai do que faz mau uso do dinheiro público, porque se ele está corroborando com uma escola que não educa, não instrui, se ele está corroborando com um hospital público que não tem equipe médica, que não tem aparelho, que não cuida do paciente, os hospitais desequipados, os hospitais que as pessoas morrem porque não tem como fazer uma mamografia, não tem como cuidar. Essas pessoas estão fazendo escândalos, escândalos. Mas ai de nós que estamos na doutrina espírita e não nos comportamos como devemos. Temos que receber o reino dos céus como uma criança. Vamos cuidar um dos outros, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros. Que Jesus nos abençoe. Então, esses são os escândalos, nesses níveis do século XXI. Vamos ser co-criadores. O dever é uma obrigação, a bondade é uma obrigação. Não vamos nos comportar como a maioria, vamos nos comportar como devemos nos comportar. Fazer o bem sem ver a quem. Né? Então vamos orar. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada, Fátima. Vamos orar. Que Jesus nos abençoe. Espiritualidade amiga. Ó Mestre querido e amado, com tantos escândalos no mundo, acalme o nosso coração. Como é difícil manter o equilíbrio. Cada um de nós tem problemas dentro de casa, dentro do lar, dentro do trabalho. Mas tu és o exemplo a ser seguido, tu és nosso modelo e guia, e a espiritualidade benfazeja, a espiritualidade, amiga e querida, os orientadores do bem estão sempre conosco. Jesus amado, te rogamos pela paz no mundo, te rogamos pelos corações dos sofredores que estão internados em UTIs, te rogamos por aqueles que perderam seus entes queridos nas guerras, te rogamos, Senhor, por nosso Brasil, nosso país, nossa nação, que ontem comemorou sua independência. Ó Jesus amado e querido, abrace o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Livro tão querido de Humberto de Campos por Chico Xavier. Ó Senhor amado, Jesus, venha a nós. Esteja conosco através do teu Evangelho, estudado, vivido e falado, através do teu exemplo de amor. Sê conosco hoje, agora e sempre.
Sê conosco, Maria Mãe Santíssima, sê conosco, Falange do Bem, sê conosco, todos os espíritos do bem. E mais uma vez, obrigada, Joana, querida de anjos. Obrigado, Divaldo. Receba a nossa gratidão eterna, onde tu estiveres. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. E mais uma vez, rogamos para que este Setembro Amarelo seja presente na casa das pessoas, para que, através da orientação, possamos ajudar uns aos outros na valorização da vida, na valorização do que é verdadeiro, que é o amor. Podemos estar tristes, depressivos, mas podemos fazer tratamento, podemos buscar uma ajuda, podemos pedir orientação, podemos ir atrás de um terapeuta gratuito, podemos fazer alguma coisa, mas nunca pensar que a vida não vale a pena. A vida é bonita, viva Jesus conosco, viva Senhor amado, neste Setembro Amarelo de 2025. Sê conosco, amor de Deus, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.